Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. Hoje é dia 2 de maio, se eu não me engano. Eu queria ter gravado esse vídeo no último dia de abril, mas foi o dia do aniversário do meu marido, então foi um dia bem corrido por aqui. Eu não consegui gravar, mas acho que estou em tempo ainda para poder compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. Eu faço a leitura da Bíblia anual, leio 66 livros da Bíblia, ano após ano. E aí esse mês agora de abril, pessoal, eu comecei o mês de abril com a leitura dos Salmos e eu usei esse aqui que são os esboços bíblicos de Salmos, com comentários do Charles Spurgeon para me auxiliar nos Salmos, e foi realmente muito bom para mim, bem esclarecedor. E também fiz a leitura nesse mês do Evangelho de Mateus. E uma coisa interessante é que, ano após ano, que você vai fazendo essa leitura anual e você vai tendo mais compreensão do livro, a leitura se torna cada vez mais fluida e é como se aquele livro se tornasse transparente para você. Então, você consegue realmente absorver bastante a leitura e aproveitar bastante, porque você está entendendo ali, 80% do que se passa, sabe? Então, é muito bom. Sob o ponto de vista histórico, né? As explicações das parábolas de Jesus. Mas sentido espiritual aí é com Deus. É outra coisa, gente. Só Deus para abrir os nossos olhos. Mas, enfim, essas foram as leituras. Talvez eu traga um pouco mais para vocês aqui sobre o meu plano de leitura da Bíblia anual. E compartilhe com vocês um pouquinho aí de como tem andado. Agora, eu não lembro quais livros do Antigo e do Novo Testamento eu já li para poder colocar aqui. Mas, enfim. Então, isso foi no mês de abril da Bíblia, ok? E aí, pessoal, as minhas leituras à parte. Eu comecei esse mês de abril com a leitura de A Metamorfose, do Franz Kafka. Essa novela dele, se eu não me engano, foi publicada em 1915 ou 1916. E ele demorou cerca de 20 dias para escrever. É realmente bem curtinho, mas eu acho que o conteúdo é bem profundo e bem reflexivo. Então, eu achei admirável pensar que ele escreveu isso em 20 dias e ele só tinha 29 anos na época. Pois bem, gente, esse livro conta a história de um caixeiro viajante, que é o Gregor. Ele mora em um apartamento com a sua família, que é a sua irmã, o seu pai e a sua mãe, que já são mais velhos, não tão idosos, mas já têm uma certa idade. E ele é o filho mais velho e ele sustenta a casa, trabalhando, e ele cuida ali da sua família. Até que um belo dia o Gregor acorda e pela manhã ele deve se arrumar para poder ir para o trabalho, mas ele acaba se atrasando. E quando ele acorda, ele começa a ter algumas sensações estranhas e de repente ele percebe que ele virou um inseto, né? Então ele passou por esse processo aí da metamorfose. E é um livro que realmente traz sobre você muita reflexão sobre muitos aspectos. Ali o Kafka ele traz algumas críticas, ao meu ver. Ele traz, por exemplo, a crítica em relação ao trabalho, como, por exemplo, no princípio do dia, por ele se atrasar para o trabalho, ele nem, passar o dia inteiro em que ele não vai para o trabalho, mas logo no princípio ele atrasa ali por alguns minutos, se eu não me engano, 1 hora, mais ou menos, no máximo isso. E aí o gerente vai até a casa dele para poder procurar saber o porquê que ele não compareceu ao trabalho. Então, ali no princípio do livro, o Kafka ele já faz ali uma crítica sobre esse meio de trabalho em que não há confiança entre o chefe e o funcionário, ao ponto de enviar o gerente dele à sua casa para procurar saber o porquê dele ter se atrasado para o trabalho, sabe? Ele fala um pouquinho sobre essa questão dessa desconfiança ali, né, entre empregado, entre chefe e empregado, né, o funcionário. E é um livro que te leva a uma reflexão sobre o fato de você ter a sua vida tomada de você, digamos assim, você não ter controle sobre ela. E o Gregor, ele não tem como, por ele mesmo, ele não tem poder para poder voltar ao seu estado anterior de humano, sabe? E ele tem de lidar agora com tudo aquilo. Então, é interessante demais a escrita do Kafka e a forma como ele consegue descrever essa mudança do Gregor, por ele perder completamente todos os seus sentidos ali humanos. Então, ele não consegue andar, né, com as suas 2 pernas, porque agora ele tem 4 ou 6 patas, e ele tem que lidar agora com o peso do corpo dele, e ele tem 2 antenas na cabeça,
ele vai percebendo que todos os sentidos dele vai mudando. Então, por exemplo, ali ele descreve que ele tem uma dificuldade enorme para conseguir abrir a porta do quarto dele, porque ele não tem mais mãos e ele perde ali totalmente o seu controle, né? E ele não consegue coisas que antes ele conseguia, justamente por ele não ser mais o mesmo de antes. Também é muito interessante pensar a visão da família do Gregor, que tem que lidar agora com o fato de perderem a mãe e os pais, perderem o filho que eles amam, e a irmã perder o seu irmão mais velho para uma criatura asquerosa aos nossos olhos, bem nojento, sabe? Se tornar esse inseto. E toda a família tem que se readaptar a esse novo morador, digamos assim. Então, é um livro bem interessante, até filosófico, na verdade, em alguns pontos, e eu achei uma leitura bem proveitosa mesmo, e a escrita do Kafka é maravilhosa, realmente. Eu achei um livro muito gostoso, eu acho que você lê em um dia esse livro, essa novela, né? Eu acho que vale muito a pena. Após isso, pessoal, eu fiz a leitura do Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Não vou falar muito sobre isso, porque eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre esse livro. Mas a história, se por acaso interessar alguém, correr lá para poder ver do que se trata, mais aprofundado, mas a história particularmente se trata de um romance doméstico, né? A maioria dos cenários, os diálogos, o enredo da história em si vai se passar na casa da Luísa, que é a personagem principal, e ela é casada com o Jorge, que é um engenheiro que por questões de trabalho vai ter se ausentado de sua casa por cerca de uns 2 meses. E ele fica fora, e nesse período que ele está fora, ela vai receber visitas do seu primo, que é, como diz o título do livro, Primo Basílio, que vem visitá-la da França. E no passado eles tiveram um envolvimento, mas acabaram ali se distanciando, e ela se casou com o Jorge. Mas ele é solteiro e ele vai até a casa dela tentando não reconquistá-la para ficar com ela, mas simplesmente dando em cima dela, sabe? De uma maneira desrespeitosa. É um perfeito cafajeste. E ela vai acabar traindo seu marido Jorge, tá? Isso aqui não é spoiler. Isso aqui, se você ler contra a capa, vai estar ali e tudo mais. E a história trata disso em linhas gerais, tá? E aí, no caso, nós vamos ver o desenrolar dessa história, que é muito interessante. Tudo bem? Então, eu já digo, não julgue o livro pela capa, porque você vai encontrar muito mais aqui do que simplesmente um enredo de infidelidade. Tem bastante coisa envolvida nisso. E que vale muito a pena. Então, para quem se interessar, tem um vídeo aqui no canal, eu comento um pouquinho sobre esse livro do Eça de Queiroz, que é uma crítica também. Há muitas coisas, principalmente a traição. Logo em seguida, pessoal, eu fiz a leitura de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E esse romance aqui, nada convencional, onde nós vamos ter a heroína, que é a Jane Eyre, que não é bonita, então já começa por aí sempre, né, os romances, a heroína, a mocinha da história é uma menina muito bonita, pobre, ela também se apaixona por um cara muito bonito e tudo mais, e você não vai encontrar isso aqui, muito pelo contrário, nós temos uma personagem principal que é feia, e a falta de beleza dela, digamos assim, é uma coisa bastante mencionada aqui ao longo do livro, e é bem engraçado em alguns pontos e muito interessante realmente, e um livro delicioso, muito gostoso de se ler. E eu gostei bastante, também fiz resenha aqui pro canal falando sobre esse livro. Esse mês, pessoal, foi um mês de leituras muito boas, então fiquei realmente muito feliz. Depois disso, pessoal, eu também fiz uma leitura digital, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse livro, pessoal, ele é um romance que marca o início da fase madura do Machado de Assis. E é um livro bem interessante, cujo narrador é o Brás Cubas. Ele está narrando a sua história, e é interessante porque ele narra a sua história sob a perspectiva de alguém que já morreu. Então, ele narra após a sua morte. Então, o princípio do livro começa falando sobre o velório dele que está ocorrendo, e ele tem ali 11 amigos que estão naquele momento ali de morte, nesse momento fúnebre, e eles estão ali, e ele começa o livro dessa forma, e aí ele vai narrando ali ao longo de sua vida, conta um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua árvore genealógica, sobre o amor de sua vida, profissão, suas aspirações. Ele vai falar sobre uma amizade muito importante, que é o Quincas Borba, que também é um personagem de que um outro livro o Machado de Assis escreveu, né? O livro, se não me engano, chama até Quincas Borba, né? O nome do livro. Então, ele fala sobre esse personagem
nesse livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu gostei muito desse livro, sob o ponto de vista da escrita, realmente, e o enredo da história em si, o tema é bem interessante, é bem legal a proposta, mas o personagem em si eu não gostei realmente do Brás Cubas. Ele é um personagem que, ao meu ver, ele é fútil, ele não tem caráter, ele é extremamente vaidoso, sabe? E ele está mais preocupado com coisas que não têm valor. E no final do livro ele mesmo percebe isso, que as coisas que realmente tinham valor e que tinham importância, ele não se empenhou nelas, né? Na verdade. E é um livro, gente, muito interessante. Eu gosto muito do Machado de Assis, gosto muito do jeito irônico dele de narrar as suas histórias também, a sua escrita. E ali, esse livro é muito gostoso. Eu ri muito, gente. Realmente dei muitas risadas com o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi um livro bem interessante para mim, bem gostoso. E eu gostei bastante dessa leitura, pessoal. O Brás Cubas eu não gosto da forma como ele conduz a vida dele. Mas ele tem também suas virtudes, tem os seus valores, né? O personagem, ele não é ruim de um todo, mas infelizmente ele toma caminhos para a vida dele que eu acho que são ruins, né? E muito fúteis em determinados pontos. Então é triste, mas é isso, pessoal. Eu gostei bastante. Depois eu fui para a autobiografia do John Bunyan, que eu também gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essa autobiografia, que é Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. E é uma excelente autobiografia. Não vou falar muito porque eu tenho o vídeo aqui publicado, mais de 40 minutos, então tem bastante coisa lá para quem se interessar, pode ir lá ver. Também fiz a leitura desse livro aqui, que é A Língua é Fogo, um estudo sobre a fofoca baseado no 9º mandamento da Simone Quaresma. A Simone Quaresma, ela é esposa de um pastor presbiteriano, eles têm uma igreja aqui no Rio de Janeiro. E acho que, se eu não me engano, ela é educadora infantil também, foi por um período da vida dela. É professora de ensino fundamental, pessoal, por formação. E aí ela tem 4 filhos, não sei quantos netos, porque cada ano acho que ela acaba recebendo um novo neto. Isso é muito bom. Então, ela é mãe, esposa, né? Abandonou a formação dela, o trabalho dela, para poder cuidar dos seus 4 filhos. E ela roda aí o Brasil inteiro, e também fora do Brasil, dando palestras, ensinando sobre como ser esposa, a esposa cristã, o papel da esposa cristã, a criação de filhos, e por aí vai. Eu gosto bastante dela. E aí eu comprei esse livro dela, Da Língua é Fogo, e é um livro muito bom mesmo. Esse mês, pessoal, de abril, eu me dediquei a fazer releituras. Então, no caso, esse livro dela eu já li, A Língua é Fogo, eu já fiz a leitura desse livro. Mas eu vim fazer essa releitura de novo, porque realmente eu acredito que é um livro que vale muito a pena. E são aqueles livros práticos, que não é simplesmente para você apreciar a leitura, mas é para você colocar em prática o que você leu e o que você aprendeu, né? O que você extraiu ali daquela leitura. E esse tema é um tema que constantemente, para nós cristãos, nós precisamos estar sempre voltando e estudando e pesquisando e aplicando na nossa vida. Então, é muito bom. É um livro curto, pessoal. Se eu não me engano, ele tem 135 páginas. Eu li, e aí os pontos que eu gosto mais, eu venho e... Não sei se dá pra ver, acho que não. Aqui tem umas partes. Eu vou e dou uma dobradinha aqui na ponta da página. Que aí depois, quando eu sentir vontade de ler algum trecho desse livro, ou estiver fazendo um estudo, enfim, alguma coisa referente aqui ao pecado da língua, eu acho essas páginas aqui facilmente que ficaram dobradas, que foram as partes do livro que mais me impactaram de fato. E é uma leitura muito boa, pessoal. Eu gosto muito desse tipo de livro, porque são livros que eles fazem esse apanhado de textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, explicando um ponto específico. Então, tem vários temas na Bíblia que a gente deve, como cristãos, nós devemos estudar, nós devemos nos empenhar em conhecer e entender aquilo ali. Então, coisas básicas, não estou falando aqui, por exemplo, de escatologia, nada disso, mas vamos para coisas simples. Então, por exemplo, a língua,
como o cristão deve se portar, então, em relação à fofoca, ao que ele fala, todas essas coisas, né? Julgamentos, tudo isso. Então, tudo isso são pecados da língua. Então, é um tema que a gente pode estudar. Perdão é um tema que a gente pode estudar. Amor ao próximo é um tema que a gente pode estudar. Misericórdia. Então, esse tipo de livro aqui são aqueles livros que fazem um apanhado na Bíblia, falando sobre a língua, e ela vai e te explica tudo aqui. Então, é um livro muito bom, porque às vezes tem pessoas que pensam que a Bíblia é um livro que se contradiz, um versículo contradiz o outro, mas na verdade não, eles complementam. Então, ela pega esses textos do Antigo e do Novo Testamento, principalmente lá na carta de Tiago, onde ele fala especificamente sobre a língua, inclusive ele fala isso, a língua é fogo, né, de onde ela tirou o título do livro. E ela faz esse apanhado e aí ela vem e te explica sobre a língua. Aqui ela fala também bastante sobre o Catecismo de Westminster, que é seguido pela Igreja Presbiteriana, com alguns comentários do comentarista do Catecismo, mas nada que venha divergir dos textos bíblicos, e ela também não impõe aqui como regra, digamos assim, sabe? Colocando na mesma autoridade que a Bíblia tem. Então, você não vai encontrar isso aqui, mas você encontra, sim, muita sabedoria na forma como ela aborda. Ela coloca alguns exemplos aqui que ela vivenciou ao longo dos anos, né? Ao lado do seu marido como pastor. Então, no ministério dele, né, e ela ali como sua auxiliadora, então ela vivenciou, viu algumas situações que ela descreve aqui no livro também, que ajudam bastante a gente entender os efeitos que tem as nossas falas, né, coisas que a gente fala que tem um efeito muito grande. Então, é um livro, pessoal, excelente, e realmente cada página você toma um tapa e você é chamado ao confronto realmente, sabe? Mexe bastante com a gente e é desse tipo de leitura que a gente gosta. Em seguida, pessoal, foi para esse livro aqui que também fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, que é A Síndrome do Canto do Galo. O subtítulo é Consciência Cristã, um desafio à ética dos tempos modernos, do pastor Elienay Cabral, que é um pastor assembleiano, pessoal. Não vou falar muito sobre esse livro aqui, mas como eu falei para vocês, Releituras, pessoal, eu fiz a releitura desses 4 livros aqui, não 4 exatamente, porque o do John Bunyan eu falei pra vocês que eu comecei a ler ele, fui até metade umas 2 vezes, mas não concluí, então, digamos, 3 releituras e meio, por aí, talvez, enfim. Então, releituras e aí coisas práticas, né, pra você colocar em prática. Então, esse aqui, por exemplo, é da língua, e esse aqui é um chamado a consciência cristã, e como a nossa consciência age e a importância de nós mantermos a nossa consciência limpa e sensível e como o Espírito Santo age diretamente na nossa consciência. Enfim, não vou falar muito, já fiz um vídeo falando sobre esse livro, se você quiser, tem aqui no canal e vale muito a pena, pessoal, realmente. Ele também é um livro curto, como o da Simone, mas de conteúdo profundíssimo, muito bom. E aí, por último, pessoal, que eu comecei a leitura nesse mês de abril, mas ainda não terminei, ó, tá até aqui marcado, eu cheguei na metade do livro já, basicamente, mas não terminei ainda, vou terminar, então eu comento um pouquinho sobre ele nas leituras concluídas de maio. Talvez eu faça um vídeo para esse livro aqui, não sei ainda ao certo, mas, pessoal, livro muito bom. Esse aqui é A Mãe no Lar, Reflexões Diárias para Mães Cristãs, do pastor John Abbott. E, gente, que livro. Muito bom mesmo. Esse livro, pessoal, olha só, ele foi publicado inicialmente em 1833. Então, quando eu comprei esse livro, eu li ele pela primeira vez, como eu falei para vocês, releituras, então eu tô lendo ele de novo. Eu pensei, gente, 1833, será que eu vou encontrar alguma coisa aqui que, tipo, eu vou achar que, nossa, diverge muito, né, da educação de hoje em dia? Mas eu vejo que não. Tem uma coisa ou outra aqui nesse livro que eu talvez não concordo 100%, mas também não tiro completamente como algo que, nossa, que não me serve de nada, jogo no lixo, sabe? Mas que eu tenho um pouquinho de dificuldade de concordar, digamos assim, com o autor, mas entendo o que ele quer dizer através desses ensinamentos. São reflexões, pessoal, e elas são excelentes. O que eu posso falar sobre esse livro aqui para adiantar para vocês é que aqui nós vamos encontrar muitas vezes a simplicidade das coisas que a gente acha
extremamente difíceis. Então, tópicos, por exemplo, para nós mães, para quem não sabe, eu sou mãe de 2 crianças, um de 3 anos e o outro vai completar 1 ano, então eu tô junta aí nisso aí. Às vezes a gente acha, por exemplo, difícil a obediência, o seu filho se submeter a você, ou então ensinar a eles o evangelho, ou então difundir neles ali, colocar dentro deles as virtudes cristãs, por exemplo. E aqui nesse livro, pessoal, o pastor John, ele é um escritor, ele é pastor, tá? Ele é, se eu não me engano, acho que ele é historiador também e professor norte-americano. Então, aqui, pessoal, ele coloca de uma maneira assim que eu sei que é difícil na execução, eu sei que é difícil no dia a dia, mas a forma como ele explica é uma maneira tão simples, tão fácil, que, poxa, você fala assim, caraca, deve ser até fácil. Não é difícil, sei. Mas ele explica de uma maneira simples, sabe? De uma maneira que, tipo assim, quebra completamente aquele mito de que, nossa, isso aqui é um monstro, entendeu? E é um livro, gente, muito gostoso de ler, de verdade, muito bom. Você lê, assim, muito, muito facilmente. Eu acho que tem uma preciosidade muito grande aqui nesse livro, que ele coloca exemplos reais, tá? Não colocando aqui coisas da nossa imaginação e tal. Bota aqui no caso fatos, né? Realmente, coisas que aconteceram e você fala, caraca, nossa, alguém já passou por isso também e tal, e essa pessoa soube contornar essa situação, soube como direcionar a criança, e eu acho que isso aqui é realmente muito válido. E principalmente isso aqui vem de pessoas, eu digo pessoas porque ele coloca muitas experiências de pessoas que ele conheceu e até de situações que ele viveu na vida dele mesmo e na criação da mãe dele, que faz você pensar que, caraca, a gente tem muito a aprender com as pessoas do passado, né? A gente tem muito a aprender com os antigos. E é isso, pessoal. E eu preciso dizer uma coisa. Esse livro aqui, às vezes a gente pode se enganar pelo título pensando, A Mãe no Lar, Reflexões Diárias para Mães Cristãs. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, tem uma coisa ou outra aqui nesse livro que realmente fica exclusivo e voltado para mães, porque a verdade aqui, a grande maioria do que há nesse livro aqui pode e deve ser lido e apreciado e praticado não só por mães, mas na verdade por pais cristãos, tá? Então, pai e mãe, vale a pena. Então é isso, pessoal. Fiz essas leituras, acho que foram 6 ou 7 que eu comentei aqui nesse mês. Esse aqui eu ainda tô concluindo ele, mas eu achei interessante comentar com vocês porque eu comecei agora ele em abril. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês. E comentem aí, coloquem nos comentários o que vocês leram aí nesse mês de abril. Eu tô muito interessada por saber. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma coisa pra comentar, falar, deixem aí nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.